Você sabia que depois do arrebatamento não vai existir nenhum nascido de novo deixado na face da terra? Como poderão então as pessoas que aqui ficarem saber sobre o que vai acontecer? Quem lhes falará? Qual o ministério de rádio ou televisão vai continuar indo para o ar para falar-lhes? A quem eles irão para obter resposta para as suas perguntas? E o que você faria se sua esposa desaparecesse e no dia seguinte você lesse nas primeiras páginas de todos os jornais que outras milhares de pessoas desapareceram? Você não gostaria de saber o que aconteceu com elas? E ainda mais, não gostaria de saber como se unir a elas? Você não gostaria de ouvir de alguém que existe uma esperança? E o que você pensa do desaparecimento de todos os bebês? Você está consciente de que todos os infantes irão subir? Deus não deixará os inocentes para trás. Como pais irão reagir diante do desaparecimento de seus bebês? Quero dizer uma coisa a você: o arrebatamento é um fato. Você acreditando ou não, ele é um fato, ele vai acontecer. No testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, em João 14, de 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor deixa bem claro: na minha casa há muitas moradas. Isto é uma realidade. Eu estou voltando para buscá-los. Isto é um testemunho do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Ouça-me atentamente: muitos de vocês que me ouvem hoje não vão passar pela morte física, não vão ter um funeral. Sabem por quê? Deus arrebatou recentemente um homem muito santo, e enquanto ele estava no céu, Jesus lhe disse: eu estou voltando no seu tempo de vida. Sabe qual é a idade desse homem? Ele está com 72 anos hoje, em 1996. Posso dizer que muitos de vocês que hoje têm 50 anos não terão um funeral, pois Cristo vos encontrará em vida na sua volta, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Pode ser que você esteja tomando o seu café da manhã, ou na sua escola dominical, ou no culto da igreja à noite. O maior trabalho a ser realizado será o relato da volta gloriosa de Cristo. As maiores letras que a imprensa tem reservadas será para a segunda volta de Cristo. Ouça, se você estiver aqui quando a imprensa usar grandes letras vermelhas, então você saberá que a igreja amada subiu, e você perdeu o maior de todos os eventos que já tomou lugar na face da terra. E eu lhe advirto desde agora, seriamente, se você estiver aqui naqueles dias, agarre esta fita e esconda, porque estas informações serão confiscadas pelo anticristo. A Bíblia diz que muitos serão mortos por procurarem a palavra de Deus. Os que ficarem verão isto: aviões caindo, trens se chocando, carros batendo uns contra os outros, bebês desaparecendo, esposas desaparecendo, esposos desaparecendo de suas esposas, filhos sem pais, milhões perdendo membros da família, simplesmente desaparecerão. Muitos de vocês que me ouvem agora, neste auditório ou através desta fita, podem pensar que tudo está certo com a sua vida espiritual, mas quero esclarecer-lhe que nenhum membro de igreja que não tiver uma experiência genuína de salvação vai ser tirado desta terra pelo arrebatamento. Eu não estou deixando este estudo somente para os que vão perder o arrebatamento da igreja e para os incrédulos que se converterão, mas para tantos quantos estão em nossas igrejas hoje. Você pode perguntar: quem são os que vão ficar? Eles são membros frequentadores da igreja. Muitos membros da igreja pensam que Deus é barato demais, a ponto de não se importar com os seus estilos de vidas erradas. A Bíblia diz que sem santidade, sem testemunho, ninguém verá a Deus. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, o Senhor Jesus diz: vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e está em pé na presença do Filho de Deus. Meu irmão, ore muito
pode ser que você seja achado digno de escapar de todas estas coisas. Vocês sabem que tipo de crente vai perder o rapto? Homens e mulheres que pensam que são salvos vão perder o rapto. Aqueles que estão na prática do pecado, pecando contra Deus, estes vão perder o arrebatamento da igreja. Aqueles que vivem apartados do verdadeiro testemunho de Cristo, sem santidade, não verá a Deus. A Bíblia diz que nenhum covarde entrará no reino de Deus. Jesus Cristo está vindo para uma igreja pura e imaculada. E você me pergunta, o que eu devo fazer? É melhor que você trate de se purificar, bem como consertar a sua vida e adequá-las aos padrões bíblicos e viver segundo os conceitos morais de Deus. Seja um homem e uma mulher de oração, para que você seja encontrado digno para escapar do que está para acontecer na face da terra. Crentes que não oram vão perder o rapto. Não sou eu quem digo isto, mas a Bíblia. Portanto, no caso de você ficar, tenha esse estudo, ele lhe ajudará tremendamente. Mas melhor, muito melhor que isto, é subir com a igreja. Não seja displicente a ponto de ficar de fora. Certifique-se se a sua vida está em ordem com Deus. Se você não subir, você certamente estará envolvido no pior problema que o mundo já viu e viveu. Jesus disse que não tiveram dias como esses, e não haverá no futuro dias iguais. Nunca houve dias tão terríveis de tribulação, tão agonizantes como os que estão por vir sobre a terra. Portanto, eu não tenho tão grandes boas novas que poderão confortar você, mas elas pelo menos poderão salvar a tua alma. Se você perder o arrebatamento da igreja, lembre-se, há esperança. É isto mesmo, você não vai ter dias fáceis, mas existe uma esperança. Você vai ficar face a face com o diabo na terra, juntamente com seus anjos demoníacos. O próprio inferno descerá aqui. Você vai passar por tipos de problemas nunca antes existentes na face da terra, mas há esperança. Você verá todas as cidades destruídas. Se você ficar de fora do arrebatamento da igreja, entenda desde já que tremendas mudanças vão tomar lugar em toda a face da terra. Entenda que este período drástico de mudanças será de 7 anos. Vai ser um inferno aqui. E também entenda que por causa das mudanças aqui, o diabo está na terra agora agindo mais rápido do que nunca antes, sabendo que seu tempo é curtíssimo. Se você perder o arrebatamento, saiba que a sua fé em Jesus Cristo, não importando se ela vai lhe custar a vida ou tremendas torturas sobre-humanas, mas será a única forma de livrar a sua alma da condenação eterna. Se você perder o arrebatamento, fique certo que os governantes deste mundo vão mentir a respeito do que aconteceu. Muitos vão querer saber para onde foram todas estas pessoas. Governantes dirão que podem ter sido os extraterrestres, que raptaram seres humanos, ou que o próprio Satanás os matou, porque nós, os crentes, éramos os tímidos e fraquinhos e vivíamos desafiando a Satanás e os seus demônios. Então fomos vencidos. A razão por que não estamos aqui é porque Jesus Cristo voltou como tinha prometido e nos arrebatou para a sua glória. Muitos que aqui ficarem dirão: meu Deus, o que aconteceu com a minha esposa, meus filhos, meus amigos? E eu digo a vocês, meus irmãos, orem. E você dirá: mas o que poderá me ajudar agora? Mas eu lhe digo, foi uma vida de oração que nos levou para a glória. Sim, nós não tivemos que passar pelo que vocês estão passando agora. E pode ser que você seja morto por uma oração que fizer, ou que seja morto por aceitar a Cristo. É preferível ser morto fisicamente do que ser atormentado no inferno eternamente. Uma coisa você deve fazer, é agarrar a primeira Bíblia que você encontrar e guardá-la em segredo. Porque depois do arrebatamento, Satanás vai certificar-se de que toda a Bíblia fora eliminada,
para que todo homem e toda mulher passe a sua eternidade no inferno. Olhem para Apocalipse capítulo 6, os 7 selos serão abertos e a primeira coisa que vai acontecer é uma tremenda destruição da raça humana, trazendo morte a 1/3 da humanidade. Repito, logo após o arrebatamento da igreja, o governo do mundo vai mentir sobre a subida dos santos. Ele vai dizer que nós, os cristãos, fomos capturados pelo Deus das forças, e o anticristo vai honrar esse Deus das forças, porque ele é o Deus que Hitler adorava. Ele é o mesmo Deus que o movimento da nova era prega e adora hoje. Os que aqui ficarem estarão vivendo dias na história, os piores, os quais não se comparam dias passados, porque são dias de vingança, dias em que os espíritos demoníacos correrão livremente sobre a face da terra. O Espírito Santo e a sua influência foram tirados da terra com a sua igreja, e se não fosse pela pessoa do Espírito Santo, hoje, antes do arrebatamento da igreja, todos nós já estaríamos destruídos por Satanás, mas o Espírito Santo é a parede entre nós, o corpo de Cristo e Satanás. Ele não pode tocar a igreja, mas naqueles dias, senhoras e senhores, essa parede será tirada. Hoje nós vivemos nos dias do Pentecoste. Já por 2000 anos o Espírito Santo continua sendo derramado. Nós podemos sentir a sua presença agora, mas durante a grande tribulação, os únicos que vão sentir a sua presença são aqueles que receberem Cristo. Eles só sentirão isto no interior de seus corações. O poder convencedor do Espírito Santo será tirado da face da terra. Vocês sabem que os mesmos fariseus que crucificaram Jesus foram convencidos pelo Espírito Santo no dia de Pentecoste e mais adiante foram salvos? O próprio Jesus em carne não andou no mesmo período de bênção que nós andamos hoje, porque hoje nós andamos com o poder do Espírito Santo, convencendo os pecadores, mas nos dias da tribulação e da grande tribulação, será como na velha aliança, o Espírito Santo estará em alguns indivíduos e não mais sobre a face da terra. Esta é a razão porque Satanás vai estar livre para agir. Deixe-me dizer que naqueles dias haverá mais bruxos vivos do que jamais aconteceu na história, mais ações demoníacas do que já se ouviu na história do mundo. Posso dizer com certeza que todo incrédulo naqueles dias que receber a marca da besta será completamente possuído por espíritos malignos, e todo incrédulo que aceitar a marca da besta vendeu então a sua alma ao diabo. Ele agora é um satanista. A igreja de Satanás daqueles dias terá um grande reavivamento, porque a igreja de Cristo já se foi. Esse será um mundo controlado por Satanás, com uma minoria de santos que vão estar sempre fugindo e escondendo-se por causa do Evangelho. Por isso que Jesus disse: se você for encontrado digno, escapará destas coisas. Hoje, irmãos e irmãs, nós somos os vitoriosos do mundo, porém na grande tribulação, Satanás vai destruir a vida dos crentes. Ele, tão somente ele, será o grande chefe, o dono de toda a situação. A Bíblia diz que por um pouco de espaço de tempo, o anticristo vai vencer os santos. Serão dias que Satanás estará livre para fazer o que quiser. Logo em seguida ao arrebatamento da igreja, muitas mudanças acontecerão. Firme-se na fé em Cristo Jesus. Agarre uma Bíblia, porque em pouquíssimo tempo o anticristo e seu exército vão destruí-la. A palavra do Deus vivo não será encontrada em lugar nenhum. A luz será tirada, porque serão dias de vingança, trevas e terríveis destruições. Outra coisa, vocês devem orar. Orar sem cessar. Vocês vão precisar orar como nunca antes. Isto estou dizendo porque se perderem o rapto da igreja,
Fiquem familiarizados com os livros de Apocalipse e Daniel, para que vocês podem ou não podem fazer. Em Apocalipse capítulo 14, do versículo 9 a 13, diz que se vocês receberem a marca da besta, vocês serão atormentados eternamente. Mas se vocês forem perseverantes em Cristo, serão coroados com a coroa da vida. Estejam preparados para morrer pela sua fé. Vocês serão avisados que os que não receberem a marca da besta estarão fora da lei e serão mortos. E fiquem sabendo que desde já, que sem a marca da besta não poderão comprar, portanto não poderão comer. Você vai passar fome mortal. Você terá que se preparar para salvar a alma e não o seu corpo. Aqueles que estão vivos agora, que estão ouvindo este estudo antes do arrebatamento da igreja, tenham certeza de suas vidas estão prontas para o dia do arrebatamento, que vier a qualquer hora, a fim de que vocês não tenham que passar por tudo isto. Preparem-se para morrer por sua fé. Não é uma história bonita, mas é a única maneira de se manter fiel àquele dia e salvar a sua alma. Em nenhuma circunstância se dobre diante da imagem da besta. Em nenhuma circunstância é melhor morrer do que perder a Jesus. Ouçam, todo tipo de pressão serão lançados sobre os seres humanos ou sobre homens e mulheres para receberem a marca da besta. Prepare-se para a maior e mais intensa fome que o mundo já viu. Em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia declara que fome tremenda virá sobre a terra. Nos versos de 5 a 8, ouçam-me, senhoras e senhores, estes versículos dizem que a fome será tão grande que a 4ª parte da raça humana será morta, bem como pela espada e pela fome e pelas feras da terra. A fome será tão grande que os homens se matarão uns aos outros por um punhado de comida. A fome será tão grande que as enfermidades e as epidemias aumentarão. A fome será tão grande que os animais, na sua ânsia de comer, atacarão os seres humanos para se alimentar. Fome intensa. As guerras nucleares contaminarão a água e a comida do mundo inteiro. Irmãos, antes do arrebatamento temos tudo de sobra, mas depois haverá tremenda fome. O pão terá mais valor que o ouro. A Bíblia diz que as cidades serão destruídas por guerras nucleares e terremotos. Isto não é fácil falar, mas eu tenho que falar. Você morrerá por sua fé em Cristo, e quanto mais cedo você morrer, melhor. O que fazer se você não pode comprar comida, uma vez que não vai permitir a marca da besta, porque vão dizer: ninguém é como o anticristo, ninguém é como ele. Ele se apresentará como o homem mais gentil da história. Ele será a pessoa mais gentil e amável que o mundo já viu. Ele será atencioso, caloroso, aquele que vai abraçar a todos com lágrimas nos olhos. Mas lembre-se, ele é o enganador. Milagres acontecerão pelo seu falso profeta. O falso profeta será um ministro da religião. A Bíblia diz que ele vai enganar o mundo inteiro com milagres, sinais e maravilhas. Não creiam nesses milagres. E grande pressão estará sobre vocês para receberem o anticristo como aquele que é o enviado. Muito cuidado com as pessoas ao seu redor que parecerão amigas. O Senhor Jesus disse que muitos seriam traídos por amigos, parentes e até membros da própria família. Esconda bem a sua Bíblia. Não confie em ninguém, a não ser naqueles que sabem que amam a Cristo. Prepare-se para ser preso, odiado, perseguido, torturado, espancado e morto. Mas seja qual for o preço, não desista da sua fé em Cristo Jesus, porque é melhor ser torturado, odiado, caçado, do que ser atormentado no inferno. Eu já falei antes que o poder satânico será tremendo. Então prepare-se para enfrentar Satanás face a face. Como seria maravilhoso se todos os cristãos subissem antes daqueles dias. Como seria maravilhoso se hoje nós, homens e mulheres, pudéssemos acordar o corpo de Cristo para que muitos não precisassem passar por aqueles dias.
Eu sei que esta mensagem é amarga, mas não tem jeito de amaciá-la. Mas saibam vocês que ficarem, nós os cristãos amamos muito vocês. Esta é uma mensagem do Espírito Santo para você, meu amado irmão. Um dia eu quero te ver na glória, e ali estarei esperando por você, e nos veremos face a face perante nosso Senhor e Salvador, e para sempre viveremos na sua glória.